Você está assistindo um vídeo do canal? Fica ligado. Curta e se inscreva. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Se você pode abrir comigo sua Bíblia. Salmo de número 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. O Salmo de número 119, em todo ele, é um compêndio teológico das Escrituras Sagradas. O propósito do salmista, que é Davi jovem, é honrar os escritos sagrados, reconhecer a sua posição e não colocá-lo em uma alta posição, reconhecer a grandeza do livro de Deus dado aos homens. Pela sua capacidade intelectual, teológica, e pelo amor que ele tem por Deus, ele dá nomes às Escrituras, porque é assim que ele a enxerga. E o jeito que nós enxergamos as Escrituras Sagradas determinam o nosso comportamento para com ela. Alguém questionou a um pastor: pastor, sua Bíblia no seu escritório nunca está na mesma posição. Às vezes está em cima de todos os livros, às vezes está no meio de outros livros que você está estudando. E agora, por último, a sua Bíblia está embaixo de todos os livros. E o pastor disse: em cima, no meio ou embaixo, eu estou revelando a grandeza dela. Ele perguntou: de que modo? E o pastor disse: quando eu a deixo em cima dos outros livros, eu estou mostrando que ela está acima de todos os livros. Quando eu deixo ela no meio, eu estou mostrando que ela é o centro de todo conhecimento. E quando eu coloco ela embaixo de todos os livros, eu estou mostrando que ela é a base para toda a sabedoria. De que jeito você enxerga a sua Bíblia? Um peso a se carregar? Uma mini biblioteca com 66 livros que, se é necessário lembrar dele quando se faz a leitura oficial. Mas quando acaba o culto, você nem lembra qual foi o texto lido. No momento que ficamos em pé para a leitura oficial. É tão importante essa leitura oficial, que durante o dia, às vezes, é o momento em que mais nos dedicamos a ela. Lutero disse: considere perdido o dia que você não meditar nas Escrituras Sagradas. Então, de que modo você enxerga a Bíblia? De que modo você enxerga o livro sagrado? No verso 1, o salmista chama a Bíblia de lei do Senhor. Lei do Senhor significa regra clara exposta aos olhos. No verso 2, ele chama a Bíblia de testemunhos de Deus. O que são os testemunhos de Deus? O conjunto de seus atributos. Verso 3, ele chama a Bíblia de caminhos. E o que é caminho quando ele se refere à Bíblia? Início de uma caminhada e de um desenvolvimento. Olha
ele enxerga a Bíblia. Verso 4, ele chama as escrituras sagradas de mandamentos, ordens que se requerem obediência. Verso 6, ele chama as escrituras, verso 5, ele chama as escrituras de estatutos. Por que ele chama a palavra de Deus de estatutos? Estatuto significa aquilo que foi registrado e de modo nenhum pode ser apagado. Estatuto é estatuto. Olha a visão que ele tem das escrituras, irmãos. Verso 6, ele repete que é mandamentos, ordem que se exige obediência. Verso 7, ele chama as escrituras de justos juízos. Justos julgamentos. E no verso 8 ele usa novamente o termo estatuto, não sei se a sua tradução está preceitos. Mas se for preceitos, que tem essa expressão nos outros versos, significa algo confiado a alguém. Então ele olha para as escrituras. Se ele tivesse um livro como esse nosso, o dele era muito maior, mas quando ele olha para as escrituras, quando ele olha para esse livro, a biblioteca divina, escrita por homens, inspirada por Deus, ele diz que é lei, regra clara exposta aos olhos, está diante dos olhos dele. Ele a enxerga e chama de caminhos, pois ele quer dar passos direcionados por ela. Ele a chama de testemunhos, porque ele sabe que só é através dela que ele conhece Deus. Ele chama de mandamentos, porque ele sabe que esse livro manda na vida dele. Quando ele chega diante desse livro, ele não impõe seus pensamentos, ele não impõe suas regras, ele se submete às regras que ele impõe. Quando ele diz que esse livro são estatutos, ele está dizendo: não adianta teologia liberal, hipergraça, não adianta países comunistas e leis contra a igreja para desvalorizar as escrituras sagradas. Não adianta. O que está escrito aqui permanece para sempre. A verdade da Bíblia está além de tinta em folhas. São estatutos. E ele chama a Bíblia de justos juízos no verso 7. E justos juízos significam justos julgamentos. Ele está dizendo: Eliseu Rodrigues pode me julgar, mas será que o julgamento de Eliseu Rodrigues vai ser perfeito? Meus pais podem me examinarem, mas será que o julgamento dos meus pais serão perfeitos? Será que meu pai não está me exortando simplesmente porque ele já cometeu esse mesmo erro que eu estou cometendo e ele não quer que eu caia no laço que ele caiu? Então não é só amor. Ele só poderia me exortar se perfeito ele fosse. Será que meu pastor me exortando, ele está sendo correto nisso? Mas quando ele olha para as escrituras, ele diz justos julgamentos. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: quando eu leio a Bíblia, ela me julga. Quando eu abro as escrituras, eu me sinto num tribunal. Se você nunca chorou lendo Bíblia, se você nunca se confundiu lendo Bíblia, se você nunca disse que está na Bíblia e não está, e quando você soube que você disse que estava o que não estava, e você não temeu, é porque você não foi julgado por ela.
você não se entregou a ela como alguém que por ela precisa ser examinado, julgado, e antes de ser perdoado, tem que se sentir punido. É por isso que é mais fácil o entretenimento do que ler Bíblia. É por isso que o diabo vai chamar a sua atenção para você se desligar na hora da palavra ou quando você estiver lendo Bíblia. Eu não sou contra você ter o aplicativo de Bíblia no seu celular, no seu iPad. Eu tenho. Mas quando eu estudo a Bíblia no meu celular, no meu iPad, para fazer um sermão, um texto para as redes sociais, ou comparação de versões, eu coloco no modo avião. Porque eu sei, e não coloco no modo avião, não estou dizendo isso, testemunhando que sou superior a você. Não. É porque eu sou tentado a saber quantas curtidas deu no meu Instagram, quantas mensagens chegaram no meu WhatsApp, quem me criticou no Facebook e quem falou mal de mim no YouTube. Só eu, você não. Então eu coloco no modo avião, porque aí a notificação não vai me desligar, porque o capeta é inteligente. A Bíblia não diz que o diabo é bobo, a Bíblia não diz que o diabo é tolo, a Bíblia diz que ele se corrompeu, a sabedoria dele se corrompeu. Isso quer dizer que ele é inteligente para fazer o mal. Lembra qual foi o animal usado por ele para tentar Adão e Eva? Gênesis 3. E antes que o diabo fale na boca da serpente, a Bíblia diz: e a serpente era o animal mais astuto de todos os animais que Deus havia feito. Então, o capeta é tão inteligente que ele escolheu até o animal mais sagaz. Não escolheu a anta. Não escolheu a preguiça. Imagina a preguiça falando: vou assim. Foi na serpente. Então ele sabe que se eu estou lendo Bíblia, outras mensagens podem quebrar, romper a minha concentração. Esses dias a Luana estudando a Bíblia no meu escritório, no nosso, né? Porque já falei para ela fazer o dela, ela falou: tudo que é seu é meu. E eles e o filho batendo na porta: mamãe, papá, mamãe, papá. Falei: mamãe está ocupada. Ele perguntou: com quê? Falei: com Deus. Como? Ela está em audiência. Ela está conversando com Jesus de Nazaré. Ela está muito ocupada. Mas eu quero leite. Papai faz o leite. Mas mamãe estava em outro leite. Desejai ardentemente a palavra de Deus, como um bebê deseja o leite materno, disse Pedro. De que jeito você enxerga a Bíblia? Eu quero falar com vocês sobre profundidade bíblica, porque Deus falou ao meu coração que Ele está abrindo a porta da palavra para a vida de crentes aqui nesta noite. Eu estava olhando a postura do pastor Samuel J. Marques. Eu falei: ou ele estudou muito a homilética, ou ele dá aula de homilética. Porque a postura, o tom da voz, a distância do microfone, o olhar, a pausa, a hora que a voz é levantada e abaixada, e o público assim. Sou da aula de homilética ou só estudou muito homilética, ou é a graça mesmo? Eu estudo homilética umas 3 vezes no mês. Aí quando eu chego na sala de aula, o professor disse: a homilética é muito ruim, pastor Eliseu. Aí a me desculpa, é porque eu sou pentecostal. Já estou coçando o dedo. A coriza já tacou o nariz, eu já passei a mão no nariz. Eu já botei a mão no bolso.
Um reformado me assistindo aqui já tinha... Um presbiteriano me assistindo aqui já tinha me... Esse cara aí não tem homilética, a homilia dele é falha. Eu amo os irmãos reformados, eu só não gosto dos reformodinhos. Então Deus falou ao meu coração que vai abrir a porta da palavra para a sua vida hoje. E quando eu digo sua vida, é para você que tem desejo, é para você que tem fome de crescer nas escrituras sagradas. Verso 1. Profundidade bíblica é o tema da nossa mensagem. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos. Bem-aventurado é felizes os que trilham caminhos retos. E há uma conjunção aqui. E andam na lei do Senhor. Me ajuda. Caminhos retos. É no plural. Caminhos retos. E lei do Senhor. Perceba a conexão que o salmista faz. Bem-aventurados os que andam em caminhos retos e andam na lei do Senhor. Existem pessoas que trilham caminhos retos. Caminhos aqui no verso 1 são as escolhas da vida. Existem os caminhos da vida que você decide andar por eles. O caminho para a realização dos seus sonhos. Mas existe gente que delira. Porque quem está no caminho da realização dos sonhos busca o preparo enquanto está no caminho para realizar o sonho. Mas aqueles que têm apenas sonhos e não se esforçam para se prepararem para a realização dos sonhos, não é sonho, é delírio. Existe na Bíblia o caminho do casamento, da família estabelecida por Deus. Mas existe também o caminho da imoralidade sexual. E Provérbios capítulo 8 diz que muita gente anda por esse caminho. Existe o caminho da sabedoria, mas existe o caminho da tolice. E assim os homens vão escolhendo seus caminhos. Mas o conselho do verso 1 é: feliz será aquele que trilhar caminhos retos. E aí vem a conjunção. E andam na lei do Senhor. Por quê? Porque existem pessoas que não são de Deus, não são salvas em Cristo Jesus, mas andam em caminhos retos. Eles são íntegros. Ele compra e paga. Ele é fiel à sua esposa. Ele soube criar os seus filhos. Ela é fiel à sua patroa, ao seu emprego. Ele estuda. Ele paga seus impostos. Não mata, não rouba, não tem vícios destruidores, degradantes. É um cara legal. Ele anda em caminhos retos. E aí, pastor? Vai para o inferno. Por quê? Porque a integridade dele está na Bíblia. Mas a Bíblia não está nele. Ele confia em suas obras. E salvação não é por obras. É pela graça apresentada na lei do Senhor. Então um camarada pode ser o religioso que for. Se ele não é salvo em Cristo Jesus, se ele não é salvo pela fé em Cristo Jesus, ele não anda na lei do Senhor. É por isso que ele vai para o inferno. A maioria dos homens não irão ao inferno por causa de seus pecados, mas irão ao inferno porque rejeitaram o seu Salvador. Eles olharam para si mesmos e disseram: está tudo bem comigo, para que eu quero Jesus? Esse é o seu problema. Não é a falta, é o excesso de confiança em si mesmo. Pensar que não precisa de um Salvador porque exteriormente parece que está tudo bem, não sabendo você que você já nasceu miserável, pobre, cego, nu, inimigo de Deus e depravado, precisando nascer de novo, precisando da regeneração, algo que o Espírito faz em você, precisando da justificação, algo que Jesus faz no céu por você, precisando da salvação, algo que Jesus fez no Calvário no passado por você, precisando da glorificação, algo que Jesus fará quando a trombeta tocar e ele vier buscar a igreja. Então, se você acha que não precisa de Jesus porque você não bebe, não rouba, não mata, não fuma, honra a sua família, você vai para o inferno, não por causa de pecado, mas porque você não recebeu o Salvador. A gente erra dizendo que Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus te aceita do jeito que você é. Se Deus te aceitasse do jeito que você é, Jesus não viria, não morreria na cruz para te salvar. Se Deus te aceitasse do jeito que você é, e se isso fosse suficiente para você vir, para que Jesus morrer? Para que a Bíblia? Para que pregação? Para que Espírito Santo? Para que a igreja pregar o Evangelho na terra? Ele não te aceita do jeito que você é. Você tem que nascer de novo. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que reconhecer que você é inimigo de Deus por natureza, porque é todo mundo filho de Adão, e só através de Cristo você se torna filho de Deus. O que é isso, pastor? Andar na lei do Senhor.
porque é a lei do Senhor, regra clara, exposta aos olhos, que te diz isso. Porque você pensa que a lei é simplesmente aquela que diz, não matarás. Mas se a lei diz não matarás, sabe o que ela está dizendo? Você tem potencial assassino. Se a lei diz não cobiçarás, sabe o que ela está dizendo? Você tem potencial de cobiçar. Se a lei está dizendo não roubarás, sabe o que ela está dizendo? Você tem potencial de cobiçar. Por quê? Porque a lei não foi dada por homens a Deus. Se o homem desse a lei a Deus, o homem estava dizendo, Deus, tu tem potencial de fazer tudo isso aqui. Mas foi Deus que deu a lei ao homem. É Deus dizendo, isso aqui é o seu potencial. Você é capaz de fazer tudo isso aqui, se a minha graça não te refrear. Então você será feliz, se você escolher andar em caminhos retos e ser guiado pela lei do Senhor, que são as Escrituras Sagradas. Verso 2: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Testemunhos, lembra? Testemunhos são os atributos revelados de Deus. Tem muita coisa em Deus que a gente não vai conhecer, tá bom, querido? Tem muita coisa em Deus que a gente ainda vai conhecer. A gente ainda não conheceu pelas Escrituras Sagradas, mas a gente ainda vai conhecer muita coisa em Deus. O próprio Jesus disse que tem um nome que ninguém conhece, senão Ele mesmo, e só vai ser revelado naquele grande dia. Agora, você vai ser feliz, se mesmo com sua incapacidade, com minha incapacidade, nós nos unimos e vamos aprendendo sobre os atributos de Deus. Os mais famosos são a onipotência, a onisciência, a onipresença. Nós temos os atributos de Deus na Bíblia, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, atributos de Deus que consolam os crentes e atribulam os ímpios. Nós que conhecemos os testemunhos de Deus, por que oramos em meio às dificuldades? Porque sabemos que Ele é onipotente e pode nos ajudar. Por que a gente confessa os pecados quando a gente peca, mesmo a gente sabendo que ninguém viu? A gente sabe que Ele viu, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Porque a gente está no meio do nada, sozinho, longe de tudo e todos, e a gente ainda consegue sentir a presença dEle, porque a gente sabe que Ele é onipresente. Por que você está num culto como esse e está orando por alguém que está lá na sua casa, lá na sua rua, em outro estado, em outro país? Porque você sabe que Ele é onipresente. Sabe o que é isso, irmão? Você tem intimidade com os atributos de Deus. E quando você tem intimidade com os atributos de Deus, eles não entram em conflito. Quando é que a pessoa não tem intimidade com o atributo de Deus? Ela pede que Deus faça aquilo que é para ela fazer. Ela vai orar e diz, Deus, faz isso. E Deus diz, não, isso aí é para tu fazer, não me incomoda não. Eu faço o que você não pode. Ah, mas tu não és o Todo-Poderoso, está na tua mão a onipotência. Aí imagina Deus dizendo, onipotência não é unicasualidade. Eu não sou a causa de tudo. Tem coisas que eu permito, tem coisa que é você que faz, que até o capeta assusta. Tem crente que diz assim, eu já vi jovem dizendo isso quando, os netcrentes, né? Eu não entendo esses pastores que ficam mandando a gente ficar orando e contar nossas necessidades. Deus já sabe tudo. Vai ler Bíblia, pastor. É o web crente. Conhece muito, vamos assim dizer, sobre a onisciência divina, mas não sabe nada sobre a onipotência divina. O fato dele saber não significa que ele não possa, por misericórdia, me ouvir falar tudo aquilo que eu simplesmente quero falar para ser ouvido. Ele tem poder até para se humilhar e me ouvir. Sabe quando o salmista diz, o Senhor se inclinou para mim? Ele estava dizendo, Deus deu atenção àquilo que ninguém se importaria. Deus prestou atenção a uma necessidade que quase ninguém se importaria. Ou seja, ele crê na onisciência, ele crê na onipotência, e ele sabe que Deus pode, como fez em Cristo, se humilhar e descer até nós. Verso 3, bem-aventurados, ainda dentro da felicidade, os que não praticam iniquidade. Sabe o que é isso? Iniquidade? Pecado consciente.
Sabe que é errado, mas está fazendo. Sabe que é mentira, mas está mentindo. Sabe que é contra a lei de Deus, mas está fazendo. Sabe que Jesus não aprova, mas está fazendo. Você não será feliz à luz da Bíblia. O diabo pode te enganar. Ele vai te colocar lá em cima e de repente ele vai dizer: lança-te daqui abaixo. O diabo vai se prostrar e dizer: monta e que eu te levo. Aí você vai montar e o capeta vai te levando e tu vai arrebentando com tudo. Mas de repente, quando ele perceber que você não consegue voltar mais, ele vai se levantar e dizer: agora você se prostra, porque quem vai montar sou eu. Não aceite a felicidade oferecida por Satanás. Não viva na prática do pecado para ser feliz. Por quê? Porque as escrituras sagradas, ela promete felicidade, mas ela não anula a exigência da fidelidade. Bem-aventurados, ou seja, felicidade é para quem trilha caminho reto e anda na lei do Senhor, fidelidade. Bem-aventurado, felicidade, os que guardam seus testemunhos, fidelidade. E o buscam de todo o coração, fidelidade. E não praticam iniquidade, que é o pecado consciente, mas andam em seus caminhos. Lembra o que eu disse? Por que ele chama a Bíblia de caminhos? Início de trajetória, início de caminhada, início de desenvolvimento. Poderia, por favor, repetir a palavra início? Por isso que eu amo as escrituras sagradas. O salmista olha para a Bíblia e diz: a Bíblia é início de caminhada. A Bíblia é um caminho. E como todo caminho, ela tem início. E como todo caminho, há um desenvolvimento. E como todo caminho, há origem e há destino. Então tem gente que começa a ler a Bíblia. Vou começar a ler a Bíblia esse mês. Eu prometo que eu vou começar a ler a Bíblia. Aí começou a ler a Bíblia. Por onde? Apocalipse. Aí chega pra gente e pergunta: pastor, aquele bicho lá no capítulo 13 com um monte de cabeça. É a besta, tu. Como é que tu quer ler a Bíblia e começa pelo Apocalipse? Eu vou começar por Mateus então. Olha que bonitinho ele nasceu. Ele deveria ser um fofo. Olha, sentou no monte e pregou sentado, Jesus. Olha, curou o ceguinho, curou a sogra de Pedro, a veinha. Olha, pegou o pão do menino, multiplicou, alimentou todo mundo. Que bonitinho, morreu, tadinho. E quem vai lendo Mateus entrou no meio da reunião. É o povo do Natal, aceita Jesus como menino, mas quando é para aceitá-lo como Deus, esse não é o Jesus que eu conheço. Quando começa as exigências do rei, esse cara só prega o Antigo Testamento. E qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. Se a Bíblia é um caminho, todo caminho tem início, desenvolvimento, tem origem, desenvolvimento e destino, qual é o início do caminho chamado Bíblia? O início é o início. Gênesis significa início. Tudo tem início, meio e fim. Assim é com a Bíblia. Só que a gente acostumou com a caixa de promessa da vovó. Ela não deixava eu ir para a escola sem me dar um. Acredite que quando era versículo ruim, ela: não, o sangue de Jesus tem poder, meu filho. Imagine você confiando ainda na caixinha da promessa da vovó e puxando lá: um de vós é o diabo. Aí tu tem 6 filhos igual minha mãe. Quem é o capetinha aqui? Imagina você dentro do avião e puxando a caixinha de promessa: hoje estará comigo no paraíso. Você desce na hora. Por quê, irmão? Porque a gente quer ficar
focado em alguns pontos, em algumas paisagens da viagem. Não, gente, a viagem nas escrituras é perigosa, mas é segura. A chegada é garantida. Aí quando você chega no Apocalipse, você diz: pode vir mundo, pode vir diabo, pode vir carne, pode vir anticristo, pode vir rede de esgoto de televisão, LGBT, mais no que mais lá, sei lá o que é que vem, pode vir tudo contra a igreja. Apocalipse já disse: o mundo vai perder, a igreja vai ganhar e Jesus vai reinar para todo sempre. Então comece a caminhar pelas escrituras. Leia o Gênesis e você vai saber que Deus é o criador de todas as coisas. E aí a teoria do evolucionismo cai por terra. Aí, pastor, não crê mais na Bíblia, eu me descobri. 4 anos de faculdade. Volta para a cobertura. Volta para a cobertura. Volta para o Gênesis. Deus é o criador. E o que Deus criou é bom. Só que a Bíblia não tem só a criação, a Bíblia tem a queda. Aí vem os outros tipos de casamentos. Já vem depois da queda. Os outros tipos de famílias já é depois da queda. Aí você vê na Bíblia criação e a queda, mas de repente, enquanto mostra os princípios de Deus quebrados, a Bíblia vai apontando para um Redentor. E quando você vai lendo, você vai conhecendo o Redentor. E quando você lê as pregações do Redentor, você vai ler as pregações de quem o Redentor formou, os apóstolos. Quando você lê as pregações dos apóstolos, aí você diz: ah, isso que é a igreja, então tem problema em toda igreja. Eu pensei que era só na minha, porque eu estou nela, mas rapaz, lá na Bíblia já tinha problema, ó. Paulo escrevendo para os irmãos em Corinto, tem mais reverência no culto, tem mais reverência com a ceia. Olha os irmãos de Tessalônica pensando que os mortos não iam para o céu, que morreu acabou, para onde é que vai os mortos? Tem um monte de gente com esse tipo de pergunta, mas não abre a Bíblia, meu Deus. Olha os hereges lá em Colossos querendo voltar a igreja para o judaísmo. Pastor no púlpito de quipá com o cajado de Moisés. Olha, rapaz, tá na minha igreja e tá lá a campanha da vassoura. Lá em Colossos e Paulo batendo. Olha, rapaz. Aí você vai entendendo as mensagens que Jesus foi inspirando os apóstolos. E quando você chega no Apocalipse, você entende que de várias igrejas, só uma é verdadeira. E essa, só Jesus conhece. E a gente só conhece por uma coisa só. Paulo disse: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, entra nessa viagem a partir de hoje. Não sei se você já entrou. Volta para o caminho se você parou aí em alguma rodoviária. Volta para o caminho e continue lendo a Bíblia. Se é caminho, tem início. Então, reconheça que você está iniciando. O camarada começou a ler o livreto de Lutero, chamado Escravos. Ele já se sente um reformador na internet. O cara leu metade de um livro de um sensacionista americano. Quer despentecostalizar as Assembleias de Deus. Ô filho, se desenvolva aos poucos. Irmão, se você começou a ler Bíblia, começou na escola dominical, respondendo as perguntas corretas, continua ali ajudando seus irmãos. Vá aconselhando uns aos outros. Vá se desenvolvendo nas escrituras aos poucos. É disso que o salmista fala. A Bíblia é caminhos que tem início, meio e fim. O verso 4, meu Deus, o verso 4 me confronta. Eu vou beber água. Olha o que o verso 4 diz: tu ordenaste os teus mandamentos para quê? Quem está com a Bíblia aberta fala o que está escrito aí. Para quê? Diligentemente. Repete só essa palavra.
Aí quando eu vejo o salmista dizendo: Senhor, tu destes a tua palavra para que diligentemente as observássemos, eu disse: meu Deus, quanta bobagem eu já falei. Aí eu fiz um limpa no meu canal. Um limpa. Não, isso aqui não é bem assim não. Aí eu fui removendo um monte de vídeo. Só eu que preciso fazer isso, né? Diligentemente. Não se lê a Bíblia como se lê gibi. Não se lê Bíblia como se lê jornal. Não se lê Bíblia como se assiste filme no cinema, que depois tu vai na Netflix ver se entendeu direito. É com diligência. Abre, para, pede iluminação, pega caneta, marca, liga para alguém, pergunta, compra um comentário bíblico de um bom exegeta, de um bom comentarista, perturba o professor da escola dominical, o professor de teologia. Por quê? Porque para estudar a Bíblia tem que ter diligência. Porque todo herege fazem pregações falsas, abrem igrejas falsas e geram crentes falsos com base na Bíblia. Olha aí, Jojo Todão pregando esses dias. Felipe Neto pregando esses dias. A Xuxa querendo ensinar a gente a interpretar a Bíblia. Por quê? Porque lê a Bíblia sem diligência. Leu sem diligência e quer pregar para ser ouvido. E tem crente aplaudindo, e tem gente ouvindo, e tem gente dizendo: se a gente se calar, as pedras clamam. Não estuda a Bíblia com diligência e se perde na caminhada cristã. Ah, irmão, só para exemplificar. É só para exemplificar. Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Né? Vou nem cantar para tu não me xingar. Mas não é para onde, é para quem? João 6. Pedro não disse para onde, Pedro disse para quem. Porque quem compete com Cristo em nosso coração não é lugar, são pessoas. Se passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti quando você passar pelo fogo, e não te afogarás quando passares pelas águas. E a gente aprende Bíblia com os cantores que também não lê Bíblia, a maioria deles. A Neide lê. A Neide, o Alisson, eles compõem Bíblia. Mas tem uns aí, eles estão me processando, não vou falar mais nada não. Olha a Luna lá, psiu. Daqui a pouco eu vou bater mais. Está no texto. Aí, irmão, a gente está aprendendo Bíblia com música, quando deveria aprender Bíblia com a Bíblia. Porque a Bíblia não diz se passares, é só um exemplo. Não estou dando aula de bibliologia. A Bíblia diz quando passares. Se passares é condicional, você pode passar ou não. Alguns passam, outros não. Alguns crentes, Deus prova, outros não. Só os feios, os bonitinhos não passam não. Não, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz, quando passares, todo mundo vai ter que passar. Vai ter momento que você vai se sentir afogado. Vai ter momento que vai estar tudo perigoso. Mas Ele vai passar com você, Ele vai atravessar com você. Você chega do outro lado. Ó, quer ver? Não haverá mais noite ali, não haverá mais tristeza ali, nem pranto, nem dor. Sim ou não? Sim ou não? Tá com medo? Tu já cantou. Não haverá mais noite ali. Você sabe, cante que você sabe. Verá nenhum. Tá top. Chega. O que eu quero dizer? É que a gente... o que tem essa música? Nada. O que a gente faz? A gente antecipa a realidade dessa música. Principalmente nós pentecostais. Quer ver? A trombeta toca e a gente vai. Acabou tristeza. Não tem mais tristeza. No céu não tem mais tristeza. Tem sim. Porque quando você for arrebatado, você não vai direto ver o rio azul. Que a Bíblia nem diz que é azul. Você não vai direto para a árvore da vida esfomeado. No arrebatamento, a gente vai para o tribunal de Cristo.
E tudo que a graça cobriu na terra, a justiça revela. Tem nada de telão não, tá? Aí você está esperando receber galardão e Jesus vai dizer, o que você quer? Aí você vai dizer, galardão. E Jesus vai dizer, não tem não. Você está rindo agora, mas me responda, você ficaria feliz? Mas por que, Senhor? Resposta, tu não fez nada? Você ia para a igreja, sentava na poltrona e dizia, fala Deus. Prega, pastor. Bora, até o obreiro tem que trazer o envelope. Traga o envelope, obreiro. Tu não faz nada. Salvação é pela graça. Galardão é pelas obras. 1 Coríntios 3. E na primeira epístola de João, eu não sei o capítulo, depois você procura. Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. E João na sua primeira epístola diz que crentes perderão galardão, Paulo disse. E ninguém se alegra com percas. Perder, ou seja, você tinha e perdeu. E João diz, mantenhamos firmes a nossa confissão, para que não sejamos confundidos, entristecidos na sua vinda. Pastor, mas está na Bíblia que não haverá mais lágrima, nem pranto, nem dor. Novo céu e nova terra. Depois do milênio. Arrebatamento é arrebatamento. Milênio é milênio. Novo céu e nova terra. É novo céu e nova terra. É que eu não sabia. Diligência. Não é você que diz que o Espírito revela tudo? Eu ponho meu joelho no chão e desce na hora. Quando eu ofereço o meu curso, que revela é o Espírito. Estudou nem português, quem dirá teologia. Aí quando eu respondo, os irmãos, pastor, é o senhor? É eu mesmo. Porque João disse, primeira epístola, capítulo 2, que é o Espírito que vos ensina todas as coisas. Pois é, mas tem um contexto. Não deem ouvido aos falsos mestres, pois o Espírito vos ensina todas as coisas concernente ao santo. E como é que o Espírito nos ensina? Através de mestres, profetas, pastores. 1 Coríntios 12 e Efésios 3 e 4 diz Paulo que ele levantou para ensinar a igreja. Diligência. Agora, a irmã Eva, irmão, lembra que Deus fez Adão e não fez a irmã Eva junto com Adão. Aí Deus fez a irmã Eva depois. Aí a irmã Eva não estava feita quando Deus falou para o irmão Adão: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim você não poderá comer. No dia que comerdes, certamente morrereis. A irmã Eva vem, a irmão Adão olha, não pode, porque Deus disse isso. Aí o capeta vem conversar com a irmã Eva, não com Adão, mas com Eva, a aluna de Adão. A irmã Eva, ao invés de falar, olha, debate com meu marido, eu vou chamar Adão, você fala com ele, fica aqui falando comigo, fala com o meu marido, ele veio primeiro que eu, ele sabe mais que eu. Mas a irmã Eva não quis reconhecer que o irmão Adão sabia mais. Bora, fala aí, capeta, que eu jogo daqui para lá. Aí ela tira o certamente morrereis e acrescenta o não tocareis. Como não teve diligência, o diabo venceu o debate. Do mesmo modo, a gente foge dos mormons, de adventistas, porque a gente não estuda a Bíblia com diligência. E aí somos levados para seitas, levados de um lado para o outro por ventos de doutrinas, e até doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4. Por não prestar atenção na pregação de Adão, e aqui as irmãs ficam tristes comigo,
E agora as irmãs ficam alegres comigo. Ou porque Adão não ensinou direito. Aí a culpa é dele, não é de Eva. Não sei. Só sei que faltou diligência. Ou Adão em ouvir Deus e passar para Eva. Ou Eva em ouvir Adão direito e transmitir à serpente. Mas pela falta de diligência, toda a humanidade caiu. Porque não se prestou atenção no que Deus disse. Tu lembra do dia da ressurreição? Marcos 16, Lucas 24, Mateus 28 e João 20. As mulheres estão indo ao túmulo de madrugada, bem cedo. Dava para dormir mais um pouquinho. Compraram perfume, gastaram dinheiro. E no meio do caminho perguntaram: quem nos removerá a pedra? Ansiedade, preocupação, ocupação antecipada. Quando viram a pedra removida, olharam uma para a outra e disseram: roubaram o Senhor. Acusou alguém injustamente. E quando elas chegam no túmulo, quem está no túmulo? Um anjo. Quem elas vão chamar de ladrão? Onde puseram o meu Senhor? Fala. Tinha 2 anjos. Imagine um olhando para o outro e dizendo: terráqueas. Acusando o anjo de roubo. Aí o anjo olha para um deles, olha para elas e diz assim: por que procura o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Mas olha a correção que o anjo faz. Quem me ouve diz amém. Amém. O anjo olhou para elas e disse assim: lembrem do que ele vos falou estando na Galileia. Meu Deus, o anjo falou o local que Jesus pregou. O anjo estava ligado, as irmãs estavam desligadas. O anjo falou o nome da cidade que Jesus pregou. E o anjo disse: lembrai-vos do que ele vos falou. E o que foi que Jesus falou na Galileia? O filho do homem será preso, o filho do homem será açoitado, o filho do homem será morto, mas no 3º dia ressuscitará. Só bastava prestar atenção. 2 discípulos no caminho de Emaús, por não prestarem atenção com diligência na pregação de Jesus, estavam voltando, desviando, olhando um para o outro. Será que era ele mesmo? Será que ele é aquilo tudo mesmo? Jesus apareceu no meio dos 2 e chamou os 2 de tolos. Tolos, nécios, tardios de coração. Falta de diligência nas escrituras nos levam a fracassos espirituais. Então, pelo amor de Deus, leia a Bíblia direito. Preste atenção na mensagem pregada. Deus vai cobrar de você o tempo que você teve para investir na Bíblia e não investiu. Pastor, como eu tenho diligência? Aproveita a sua fase. Aproveita enquanto você pode ver, sentir, andar. Quer ver? O caminho para a conclusão agora. Eclesiastes. Meu Deus. Bíblia nova, um monte de página colada. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venham os maus dias. Vai chegar. Galeria, vai chegar os maus dias. E cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Sabe? Se você não vigiar, tu vai ficar aquele velho chato. Pra que fazer aniversário meu? Tô morrendo mesmo. É quando você não vai ter contentamento nos anos. Lembra-te do teu Criador antes desse tempo. Verso 2: antes que se escureçam o sol, a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. O que é isso aqui, pastor? Leia a Bíblia, lembra do teu Criador antes que sua visão embace.
Porque vai chegar o tempo que você não vai conseguir enxergar, independente do tamanho da letra. Porque quanto maior a letra, maior vai ter que ser a Bíblia. E olha o que diz o próximo texto. Próximo texto, eu vou continuar no verso. No dia em que tremerem os guardas da casa, sabe o que é isso aqui? Suas pernas vão tremer. A velhice vai chegar. E para que você se mova, suas pernas tremerão. E se curvarem os homens fortes, sabe o que é isso? Sua coluna vai dobrar. E você vai ter dificuldade de sentado ou em pé meditar nas escrituras sagradas. Porque vai ser o único livro, na maioria das vezes, que estará em sua companhia. E cessarem os moedores, por já serem poucos, os dentes vão cair. E se escurecerem os que olham pela janela, vai acabar a visão, vai limitar a visão. E as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura. Ou seja, e se levantar a voz das aves e todas as aves do canto, vozes do canto se baixarem. Sabe o que é isso? O que as portas da rua se fecharem, ninguém mais conseguirá te ouvir. Por causa do baixo ruído da moedura. Sabe o que é isso? Você vai ter que ter gente se aproximando de você para conseguir ouvir sua voz. E você sabe que as portas vão se fechar porque poucas pessoas têm a coragem e a vontade de se prostrar diante de um ancião para ouvir sua voz baixa e fraca. E diz o 4, a voz das aves vão aparecer e as vozes do canto vão se baixar. Você vai tentar cantar Foi na Cruz, que é um hino soteriológico, mas não vai ter força. E a voz das aves serão superiores à sua. A ave do piu-piu, do canto fraco, vai ter uma voz superior à sua, por causa da idade e da fase que chegará. Como também quando temerem o que está do alto, chegará a idade que qualquer altura te amedrontará. Você temerá a subida. E houver espantos no caminho, leia a Bíblia, estude as escrituras, antes que chegue um tempo em que qualquer coisa te assusta. E todos vão chegar nessa fase. Antes que o gafanhoto seja um peso. Lembra o que eu disse? Que quanto maior a letra, maior o livro. Se um gafanhoto vai ser pesado, imagine a Bíblia. Lembra do teu Criador. Enquanto você pode. Lembra das escrituras enquanto você pode ler. Lembra desse livro enquanto você pode carregar. Eu sinto a presença de Jesus aqui. E o texto diz, no verso 7, e o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus. Você vai passar. Você vai morrer. Se Jesus não voltar antes. E vai morrer vazio. Vai morrer sem história. Vai morrer sem ensinar seus filhos. Vai morrer sem seus netos terem nenhum princípio ensinado por você. Deus não me trouxe aqui para te empolgar. Deus me trouxe aqui para te conscientizar. Volta para as escrituras. Você está muito fraco de Bíblia. Você vai cair. Você vai desviar. Você vai para o inferno. Só o fogo da palavra te livra do fogo do inferno. Pai, mãe, só as escrituras sagradas lidas aos seus filhos os evitarão andar pelo caminho que essa geração de 2000 anos, do ano 2000 para cá, está andando. E vocês sabem do que eu estou dizendo. Coloridos, apertados, inimigos da família, inimigos de Deus.
Eu posso protestar, você pode protestar, as igrejas não irão se calar, mas eles são maioria. Eles dominaram o sistema. E não adianta eu te prometer o céu na terra, vai piorar. Posso se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Se não meditarmos nas escrituras, não venceremos a batalha, porque a espada está aqui. Muitos se dizem guerreiros, mas não querem segurá-la. E o Espírito está dizendo: desperta. Ame a palavra e o Deus da palavra te amará. Guarde a palavra e o Deus da palavra te guardará. E só pode usar as escrituras como espada quem tem Jesus como seu general. Os falsos profetas vão se multiplicar, foi Jesus que disse. Filhos odiarão pai, pai odiarão filhos, foi Jesus quem disse. Paulo disse que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a demônios. E como é que demônios falam? Quando falsos pregadores falam. E se você não abrir as escrituras, eles vão enganar você, vão enganar seus filhos. Se você quer o céu aberto, abra a Bíblia na tua casa. E não é deixar aberto lá no Salmo 91, é meditar. É colocá-la dentro de você. Ah, Deus. E para eu não te dar uma mensagem moralista, eu tenho que concluir com o texto. O que é que o texto diz? Verso 5, você vai me ajudar agora. É a melhor aplicação da mensagem. Pastor, como é que eu consigo andar em caminho reto? Vou te ensinar agora. Pastor, como eu tenho força para andar na lei do Senhor? Vou te ensinar agora. Pastor, como que eu preservo os mandamentos, os testemunhos? Vou te ensinar. Pastor, como que eu consigo andar nesse caminho até a conclusão? Eu vou te ensinar. Pastor, como eu consigo ter diligência? Eu vou te ensinar. Porque o salmista ensinou. Está aqui no verso 5. Só quem pode, levante a mão. Pode ser uma mão. Diga: quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a eu poder observar os teus estatutos. Agora diga o verso 8, diga: não me desampares, eu vou observar os teus estatutos. Pastor, não entendi, vai entender agora. É Davi, é o guerreiro, é o poeta, é o profeta, é o escritor, é o homem segundo o coração de Deus, é o homem de onde veio Jesus, o ventre de onde veio Jesus encarnado, Deus encarnado. Ele está dizendo: quem dera. Quem dera que todos os meus caminhos me aproximassem das escrituras. Quem dera que todas as minhas escolhas me fizessem observar a sua palavra. Mas ele está falando para quem? Para Deus. Quem dera. Quem dera é: me dá. Alguém me daria essa chance? Alguém me daria esse poder? Olha a proposta que ele faz para Deus no verso 8. Eu vou observar a sua palavra. Não me desampara não. Não me desampara não. É quando Eliseu filho, é como Eliseu filho hoje ofendeu a Luana no voo, desrespeitou a mãe. E eu disse: desliga o desenho, me dá o doce e senta. Não vai mais olhar pela janela. E ele chorou. E eu e Luana fechamos o semblante. Aí ele olhou pra gente e disse: de pupa. De pupa, mamãe. De pupa, papai. Eu quero colo. Ele entendeu que o de pupa atrai papai e mamãe. E Davi olha para Deus e diz: eu vou ler Bíblia. Não me deixa. Eu vou meditar nos seus estatutos. Não me abandona, Senhor.
Parece que vejo Deus se distanciando, ele sentindo o distanciamento divino. E de repente ele diz: não me desampares totalmente, eu vou voltar para as Escrituras. E Deus volta para ele. Porque onde tem a palavra de Deus, tem o Deus da palavra. Onde tem a palavra de Deus, tem o Deus da palavra. Fique em pé. Ah, irmão, só as Escrituras para nos tornar voluntariosos com a causa e com a obra de Deus. Só as Escrituras para nos tornar sábios para a salvação, disse Paulo. Só as Escrituras nos tornam melhores conselheiros para os nossos filhos. Só as Escrituras, varões, nos tornam melhores maridos. Só as Escrituras, minha irmã, tornam você uma melhor mulher, uma melhor esposa. Você não precisa de feminismo. Você precisa das Escrituras. Varão, você não precisa do machismo. Você precisa das Escrituras. Jovem, você não precisa de coach. Você precisa das Escrituras. Abaixa a cabeça comigo. Senhor, eu não preguei essa palavra em vão. Abre a mente da minha irmã. Ela já tem história contigo, mas ela quer crescer nas Escrituras. Ele já tem história contigo, mas ele quer crescer nas Escrituras. Ele já viu muita coisa poderosa, mas o Senhor me trouxe aqui para despertá-lo a ler mais, a estudar com diligência a sua palavra, a confiar nos mestres que o Senhor tem levantado para instruí-los. E o Senhor não vai perder esse obreiro para o diabo. O Senhor não vai perder essa família para Satanás. O Senhor não vai perder esse jovem para o inferno. Porque onde as Escrituras são abertas, as portas do inferno se fecham. Que nessa noite a luz da palavra invada, ilumine, clareie os pensamentos, as vontades, os sonhos dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.